Oi, people! Oi, Ana! Oi, Su! Deixa eu ver aqui quem já chegou. Oi, Marília, tudo bem? Oi, Josi! Oi, Laura! Deixa eu dar um cheiro em vocês aqui, acenar. Oi, Jean! A gente se falando aqui e tu aqui, né? Um aqui e aqui. Massa, massa. Oi, Franco! Oi, Ana! Oi, Gabi! Muito bem. Oi, Marta. Tô com saudades das nossas lives. Nas últimas semanas eu tenho estado, assim, em sala direto, né? Até ontem cheguei de viagem lá de Itajaí. Tô bem cansadinha, bem caseira hoje, sabe? Levei o Pretinho a pé pra escola, me arrastando. Ele queria porque queria ir de carrinho pra escola, sabe? E aí voltei, tinha algumas coisas pra produzir, porque segunda-feira eu já volto pra Unimed de novo pra fazer os treinamentos de segunda e terça-feira, mas eu já vou domingo. Os dias estão curtos e a gravidez passando rápido, muito rápido. Saudades também. People, olha, vou te contar. O caso de hoje é um caso interessante. Eu penso que a gente pode fazer uma reflexão importante a partir de uma história que me aconteceu ontem. E engraçado que eu me prometi que eu não ia contar o que aconteceu, mas não aguentei, né? Não aguentei. Ah, Camila, tava tão bom. Gente, o pessoal do Unimed Litoral é especial, é um trabalho muito fácil de fazer, sabe? Porque é recíproco, tem uma troca grande e cada vez que eu vou para a Unimed eu me sinto mais fazendo parte da instituição, assim. Oi, Sara, tudo bem? Oi, Tânia. Então tá, deixa eu tomar uma aguinha aqui pra gente começar a nossa reflexão do dia. É uma coisa, como eu vou dizer... Tá, ontem de manhã, e o tema de hoje é quem se importa, né? E ontem de manhã eu acordei cedo e fui pra academia do hotel, lá em Itajaí, né? Antes de começar os treinamentos do dia. E quando eu cheguei na academia, tinha uma pessoa na academia já tinha lá na bike, né, malhando um moço. E aí dei bom dia e tal, e fui pra esteira pra fazer o meu... Ontem eu tinha pouquíssimo tempo, eu fui só assim fazer uma esteirinha mesmo pra não dizer que não fiz nada, porque todo dia eu tenho conseguido me exercitar, né? Essa fase finaleira da gravidez, assim, ela demanda uma pegada monstruosa de físico, né? E a minha barriga tá bem grandona já, eu tô bem grávida mesmo. E aí... fiz a minha caminhada e lá pelas tantas chegou uma outra pessoa que era amiga desse que estava lá já, né? E aí me cumprimentou e ela disse, nossa, estamos de parabéns, tão cedo assim, a gente está na academia, né? E a academia do hotel, eu falei, ela disse, nossa, 3 pessoas tão cedo já na academia. Daí eu falei, 4, né? Por causa do Valentim. Daí a gente, 4 pessoas, hahaha, deu um sorrisinho simpático, assim. Aí terminei de fazer a esteira e ontem eu não fiz musculação, ontem eu só fiz a esteira rapidão, não dava mais tempo mesmo. Desliguei a esteira e fui me despedir, né? Falei, tchau, então, tudo de bom pra vocês, aquelas coisas. E aí o moço falou assim, o homem que tava lá, que tu tenhas uma boa hora, tudo de bom pro teu filho. Deu, amém, nossa, muito obrigada, eu tô tão assim animada, ele já nasce em janeiro e eu assim não vejo a hora de ver a carinha dele, tô toda ansiosa, obrigada mesmo. E saí da academia. E aí, quando eu saí da academia foi que eu reparei que tinha bebedouro na academia. Eu levei a minha garrafinha vazia e fiz a esteira sem tomar água porque eu não tinha visto onde estava o bebedouro. Então, a hora que eu saí e fechei a porta foi que eu vi e eu falei, devia ter enchido a garrafa. Falei, deixa, depois eu pego água em outro lugar, né? Eu já estava indo pro Unimed, lá também tem bebedouro. E aí eu escutei ele falar o seguinte, sim, mas e se fosse dezembro? Eu não perguntei se era janeiro ou se era dezembro. Who cares? E who cares é tipo, quem se importa, né? E claro que eles não fazem ideia de que eu escutei o que eles estavam rindo ou falando sobre, porque eu peguei só quem se importa, né? Tipo, eu não perguntei se ia nascer em dezembro, se ia nascer em janeiro, né? E aí eu fiquei assim, uau, sabe? E... hoje, levando o João Ricardo para a escola,
E aí, como eu comentei com a gente, eu fui a pé. E aí eu passei na frente de um ponto de ônibus e uma senhora que estava sentada falou assim: "Oh, que bênção, tá grávida, é outro menino ou é uma menina?" Aí eu falei: "Ah, é um menino." Dela: "Ai, que bom, parceirinhos e tal." Eu falei: "Ai, nem me fala, a melhor coisa do mundo, né? Tô indo levar na escolinha agora, tal. Obrigada." Ela assim: "Olha, que Deus abençoe muito." Eu: "Ai, muita gratidão, obrigada mesmo, amém, né?" E aí levei o pretinho na escola e na saída essa senhora ainda estava no ponto. E aí ela disse, aí eu falei, missão cumprida. Levei um para passear, agora eu vou levar o outro, né? Na barriga e tal. Ela: "Ai, pra quando é que é?" Eu falei: "Nasce em janeiro e tal." Ela assim: eu falei: "E tu tens filhos?" Ela disse: "Eu já sou avó." Eu falei: "Nossa, tão jovem", porque já era uma senhora que eu digo, era uma mulher nova, assim. E ela disse: "Sim, eu tive filho cedo." E começou a me contar o caso, e a gente começou a fofocar, e ficamos assim, alguns minutos conversando. Casa que eu não lembrei de perguntar o nome dela, não me apresentei também. Chegou uma outra senhora para conversar com ela, que tinham marcado de se encontrar no ponto ali. E eu falei: "Olha, tudo de bom, tchau, tchau." E fui feliz para casa, assim, como é gostoso, né? E ontem, quando esse Who Cares foi falado, né? Eu pensei assim, bom, a bondade ou a leveza ou a espontaneidade, acho que essa é a melhor palavra. Ela não é uma coisa que a gente tem, e o sorriso ou a simpatia com outra pessoa não é uma coisa que a gente inclui no nosso comportamento porque é uma técnica ou uma tática. Muitas das vezes isso é parte da nossa natureza. E como ontem eu fui para a Unimed para falar, o treinamento era do Guardião do Cuidar, que é uma posição que a Unimed desenvolveu para que haja em cada setor alguém que mantém viva essa chama, né, da gentileza e da vocação, do brilho no olhar para fazer as coisas, né, dessa super entrega. Eu precisei que a gente conversasse sobre entender que muitas das vezes a gente até pode ser bondoso, simpático, ingênuo e inocente, e nem sempre haverá reciprocidade nisso, mas que isso não importa, né? Que ontem, quando eu de maneira muito espontânea e de fato ingênua, quando eu comentei isso, né, nasci em janeiro e tal, independente se ele falou who cares, quem se importa ou não, aquilo de coração, assim, não mexeu muito comigo, sabe? Porque eu pensei, eventualmente ele estava ali porque estava com uma amiga fazendo bullying ali, que é comum que haja entre amigos, achou que tinha a ver aquele assunto de pegar no pé, quem se importa? E talvez ele não estivesse num momento para ser recíproco nisso, né? Ele já tinha sido agradável me desejando um bom parto e desejando tudo de bom para o meu filho, né? Eu que me empolguei, mas eu sempre me empolgo. E uma coisa que me caiu de ficha ontem com isso é que não é o mundo que nos demanda isso. A gente, como é que eu vou dizer? Ser do bem é uma opção nossa, independente se vai ter ou não retorno. Isso eu quero dizer sobre a lei do retorno, que, cara, não importa. Porque quando a gente é do bem, ou quando a gente se comporta de forma agradável, a gente faz para nós aquilo, né? Eu vi que eu, na real, não esperava que ele dissesse A ou B diferente. Eu estava ali manifestando o meu sentimento de coração independente, achando que assim, que eu estava levando alguma alegria. Mas não por isso, porque é a minha natureza ser assim. E aí eu, conversando com o pessoal do Guardião, pensei que às vezes a gente vai abrindo mão de quem a gente é, porque pega o outro numa baixa sintonia, né? Pega o outro não no melhor momento para ser recíproco em termos de acolhimento ou de até ser agradável, né? E aí eu fiquei, no fim das contas, feliz de perceber que é da minha natureza a espontaneidade, entende? É uma coisa assim que tu fala, cara, eu sou assim, independente do que o outro faça, eu não estou disposta a abrir mão, né? Não estou disposta a nem colocar preço nisso, nem abrir mão, porque é essencial para mim esse movimento de ser agradável. Vem cá, alguém já passou por algo parecido do que eu estou contando? Oi, Luiz e oi, Tânia. Obrigada. Oi, amor, estás aí? Cada um dá aquilo que tem dentro de si. E eu penso assim, sabe? Que o fato de eu ter
manifestado de forma espontânea a minha felicidade, a minha alegria, que realmente eu estou numa fase muito grata, assim, e com várias fichas importantes caindo. Essa semana na terapia... Foi essa semana? Isso, hoje é sexta já, né? Gente, como passou rápido essa semana. Na terapia, eu fiz terça-feira terapia. E eu sempre gosto e penso que a gente tem o desafio de conseguir pensar criticamente sobre as coisas, mas de fazer as perguntas que a gente se faz, não de forma retórica. Sabe quando a gente está passando por um sofrimento e a gente fala assim, ai meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? E a gente fala isso sem procurar pela resposta? Eu penso que todo texto que a gente fala, ele merece ser escrito para ser analisado, para ser respondido, né? E esses tempos, numa das conversas com a minha mãe, ela comentou e de vez em quando falava sobre o fato de me considerar em alguns momentos ingrata. E eu me sinto super grata, assim, na minha vida normalmente. Então, quando ela falava, eu não conseguia não tornar aquela fala retórica. Muitas vezes com os nossos pais a gente levanta o olho, né? Fala, ai meu Deus, né? Fala, ai que saco, estão me falando isso, né? E na terapia, nesse momento, eu estou trabalhando toda a minha árvore genealógica e finalmente eu cheguei num trabalho bem profundo sobre a minha mãe e a minha relação com ela. Minha mãe sempre foi minha melhor amiga e continua sendo minha grande parceira de jornada, assim. Sem com quem eu seria alguém na vida, né? De todas as formas, porque me deu a vida de fato, mas ela foi uma mãe e ela é uma mãe acima da média, assim, uma coisa fora do padrão, e sempre achei isso, né? E sempre senti dessa forma e sempre entendi também que manifestava esse sentimento de reciprocidade, de gratidão à vida dela ou na minha, porque é óbvio que eu não seria quem eu sou sem ela, de várias maneiras, né? Só que, como eu cheguei nela na terapia, eu comecei a escutar, que eu digo assim, a escrever, a registrar, e não tornar retórica as coisas que são ditas, porque muitas vezes o conteúdo tem muito valor, mas a forma não tá boa, né? Então, ou a pessoa que fala não é de quem a gente gostaria de escutar algumas coisas. E a lista de coisas que minha mãe fez por mim durante a vida me fez perceber que, na real, de fato, houve momentos em que eu não dispus de toda a minha gratidão, mesmo até sendo uma boa pessoa, né? Mesmo até sendo alguém que eu considerava grata, né? E aí, coisas legais sobre a minha mãe, assim. Minha mãe era quem fazia as festas americanas. As festas da escola eram aqui em casa, onde eu moro hoje, inclusive. E ela fazia as decorações das nossas festas, os aniversários, ela quem maquiava as minhas amigas para as festinhas de quando a gente era adolescente. A minha mãe conseguia entregar onde ela trabalhava-se com ônibus, né? E quando a gente tinha excursões para fazer, minha mãe pegava abaixo-assinado e levava para conseguir diminuir o valor ou conseguir de graça os ônibus. Minha mãe foi ao Beto Carreiro, ao Uruçanga, ao Fazenda Parque Hotel. Era a mãe que acompanhava os filhos, era aquela que era responsável por nós nos nossos passeios. Então tu pode imaginar que essa é uma pessoa que, olha, participou, foi parte mesmo, investiu, dedicou. E aí lá pelas tantas me caiu a ficha de que jamais poderia ser retórica a fala dela, se em algum momento, mesmo falando de um jeito que eu não queria escutar, se ela me trouxe aquele conteúdo, eu precisava ouvir, né? Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a nossa alma, ela é naturalmente espontânea e naturalmente boa. Nem sempre a gente está preparado para ser recíproco naquilo, porque a gente simplesmente não está enxergando ou está tratando as relações como relações retóricas, né? E não como relações que, mesmo que a gente não saiba o nome, como a moça do ponto de ônibus, relações que cativam um sentimento de felicidade e de alegria de viver, né? Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui para mim. Alguma pergunta, people? A Su. Exatamente. Ainda ontem eu estava conversando com a minha mãe sobre a lei do retorno, porque ela é exatamente assim, não importa. A gente é bom por ser bom, né? Nós agora, a turma 77 do Life, 78 do Life, se reuniu para a gente adotar uma reforma de uma escola, né? Eu tenho um instituto desde 2014 e a gente trabalha em escolas públicas e particulares com treinamentos. Essa ação da turma 78, ela não é uma ação especificamente do instituto.
Mas como a gente foi procurado, enfim, e a gente decidiu pegar tudo isso junto, à medida que eu expus que a gente adotou essa escola para fazer essa big reforma e deixar pronto para o ano que vem, houve um questionamento sobre a escola ser uma escola particular e não pública, e que isso devia ficar claro para que ninguém se sentisse estranho ao ajudar uma escola nessa altura do campeonato pós-pandemia, particular e não pública. No meu coração, hoje eu penso assim que a situação das escolas públicas está um pouquinho melhor do que algumas particulares depois da pandemia, né? Tanto a questão das demissões, dos pagamentos dos impostos, dos alunos terem saído das escolas. Eu considero que os quase 2 últimos anos das escolas particulares foram muito desafiantes, assim como foi para o pessoal de eventos, de hotelaria, de viagem. Foi uma transformação muito difícil, sabe? E quando eu conheci a trajetória e a história dessa escola, meu coração entendeu que eu devia ajudar, da forma como eu pudesse. E, sinceramente, a ajuda para mim é ajuda. Ela não tem... Eu sinto que quando a gente configura que existe uma ajuda melhor do que a outra, a gente está fazendo um juízo de valor sobre o que significa um estender de mão. Da mesma forma sobre a questão da bondade, sabe? Ajuda é ajuda, people. Não tem essa. Em qualquer movimento, em qualquer... Sabe? É ajuda. Se a gente caracteriza, se a gente categoriza, aquilo perde um pouco da essência humana, que é o estender de braço, que é o sorrir, que é o compartilhar, mesmo, e até como a pessoa da academia ali, né? Mesmo numa cruzada de academia. Nunca mais vou ver a pessoa, provavelmente, não sei quem é, né? Mas eu poderia ter sabido. Poderia ser um novo relacionamento, né? Enfim... Não importa se alguém trate ela... Ah, sim, entendi. Essa coisa da amor, entendeu? E independente se vai ou não vai, é uma semente íntima. E a gente não pode deixar isso esmorecer, sabe? Hoje eu produzi um calendário do Advento e eu estou muito empolgada com esse Natal, por várias razões, pensando que a gente não pode perder e também não deixar esmorecer o significado de algumas datas, né? De renascimento, de reflexão, de união da família, de confraternizar mesmo com os nossos, né? Tão simbólico. O catarinense, onde eu estudei, né? A gente tem uma relação muito bonita até hoje, me chamou para fazer a apresentação do festival de música de fim de ano deles. E eu falei, claro, vamos embora, tal. E aí nessa semana a gente se reuniu na terça-feira também, para eles contarem um pouco para mim como seria o festival e tal. E o festival de música que o colégio vai fazer de fim de ano é de músicas natalinas. E eu falei, cara, que simbólico, né? Porque chega fim de ano é música da Simone só, né? Que a gente escuta. Mas como eu quero resgatar muito do sentido que eu permiti que se perdesse dessa confraternização do Natal, eu entendi que Deus estava me dando um presente para que eu pudesse desfrutar, né? E não só desfrutar, como apresentar, como estar junto, como estudar aquilo que vai ser vivido agora, dia 3 ou dia 2 de dezembro, assim, com eles, né? Muito massa, entende? Oi, Marcelo, oi, Ana. Obrigada por você ter compartilhado isso. Eu sou a Camila, que falou do momento sabático. Conversamos ontem. Ah, sim, sim. O que me falou me tocou profundamente, é pura verdade, ô nega. Essa coisa do sabático, né? Esse ano, como meu ano sabático, me ensinou muitas coisas bonitas. Eu trabalhei nos projetos que eu tive a oportunidade de escolher, e eu sinto que o Ricardo, como meu grande companheiro, minha mãe, meu pai, me dando a oportunidade de vir morar aqui na casa deles, tudo me permitiu que eu voltasse para o meu processo de começo, assim, e pudesse defender os meus valores nessa preparação mesmo, que eu me fiz nesse momento para fazer alguns enfrentamentos diferentes. E como é importante a gente programar um espaço para a gente pensar sobre as nossas escolhas, né? Isso é a crise dos 40, né, Pipo? Você sabe que eu tô na minha crise dos 40, revendo todas as minhas escolhas possíveis e impossíveis, né? Passando, assim, por uma revisão mesmo. Tanto que na terapia a gente está estudando a biografia desde o seu começo para que seja o meu último grande olhar sobre isso. A minha impressão é que há uma fase da vida que a gente se dedica a entender, desbravar o passado para que ele nos fortaleça para o futuro que ainda vai se abrir.
Então a minha sensação é de que a vida começa aos 40 mesmo, sabe? Muito esquisito dizer isso. Mas eu percebo que daqui a pouco eu tô pronta para olhar para frente, sabe? Para escolher novos projetos, para colocar energia naquilo que me traz total contentamento, com a família pronta, né? Pensando, Pretinho 2 aí, o Valentim vai nascer. Acho que a gente não deve ir para a terceira gravidez, não tenho certeza, a quarta, né, gravidez. Eu já me considero mãe de 3 filhos, assim, mesmo tendo perdido do meio ali. Nossa estrelinha, né? E aí tu pensa, não, tem coisas, eu já desbravei, resolvi, fiz. É como se eu estivesse organizando o meu grande inventário de experiências para decidir como minha vida vai começar depois dos 40 mesmo, né? Então é profundo, assim, profundo o negócio. Então, assim, eu dou os parabéns a quem se programa para essa crise dessa forma, sabe, Camila e turma? E estimula a gente a refletir sobre isso. Uma das coisas, até o Jean, não sei se o Jean tá aqui ainda, mas o Jean da Poupei, que é um aplicativo para ajudar a gente, né, as mulheres, a administrarem melhor a sua vida financeira. Tá aí um aspecto importante da maturidade, né? Quando a gente decide por ser adulto, né? Não só decide, quando a gente tem que ser adulto, né? E quando esse é um processo natural, a gente começa a levar mais a sério pontos importantes. Ontem a gente estava fazendo o Ikigai, e o Ikigai é uma técnica muito legal, people. Vale a pena a gente pesquisar, porque procura por aquilo que nos é essencial, né? A nossa razão para viver todos os dias e tal. E aí lá um dos aspectos pergunta o que a gente ama, né? O que o mundo precisa, pelo que eu posso ser pago, no que eu sou bom. E aí a gente respondendo esses 4 aspectos, chega-se ao nosso Ikigai, a nossa razão para viver. E eu escrevi muitas coisas que eu amo. Acho que aqui, ó. Aqui tá o meu Ikigai de ontem. Olha só a quantidade de coisa escrita, assim. Como eu fiz muitas turmas, em cada turma eu ia incluindo mais coisas, sabe? E aí, lá pelas tantas, veio pra mim e uma coisa que eu nunca imaginei, vou falar uma coisa muito esquisita, que eu amava dinheiro. Porque durante a minha vida, eu sempre tive, assim, uma relação meio esquisita com dinheiro, sabe? E quando eu digo esquisita, eu não percebia, mas eu era prisioneira das minhas escolhas, né? E como esse ano eu percebi que o recurso financeiro, ele deve trabalhar pra gente, eu encarei como se o dinheiro fosse parte de um time, sabe? Como se ele fosse um colaborador da empresa. Pensando, ele deve estar ali para estar a serviço da gente, e não o contrário. E esse ano, por causa do sabático e porque eu decidi viver um pouco mais na essência das escolhas mesmo, mais conservadora do que costumava ser, eu consegui chegar nessa frase muito louca que eu nunca imaginei que eu diria, porque um insight novo veio, né? Sobre a questão financeira, sobre o quanto essa liberdade nos deixa viver um ano sabático, né? Nos deixa fazer análises verdadeiras e confissões para que um dia a gente possa começar a vida aos 40, né? Independente da idade, né? Estou usando a história da crise dos 40, mas que independente da idade, em algum momento a gente possa olhar para frente e fazer as coisas que o mundo tem trabalharem pra gente, né? E não o contrário. Então, aprender a investir, aprender a fazer reserva, coisas que antigamente a Vanessa que olhava para trás, né, não conseguia imaginar nem fazer, até me dar esse grande espaço de reflexão que foi 2021. Um ano punk, mas que está terminando tão bonito, tão especial. Oi, Tatá. Você sendo luz como sempre, tua gentileza impacta no outro, mesmo quando não tem retorno, faz diferença. Linda. Sabe, Tatá, tipo assim, tu que tá sendo gentil comigo também, é gostoso, porque é a gente que ganha. É a gente que ganha quando faz isso. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Oi, Aline. Aline, usei nosso bracelete de onça os 2 dias, falei do bracelete que é meu símbolo. Não tá aqui do meu ladinho, tá lá no quarto. Boa tarde, Marê. Deixa eu ver. Ser bom e grato sem esperar retorno ou depender das atitudes dos outros. Exato. Exatamente, Eve. Mari, saudades também. Doida para te visitar em Portugal. Voltar para esse lugar maravilhoso, para essas cidades lindas que a gente conheceu. Tudo de bom mesmo. Então, people, deixa eu ver. Verdade, eu vejo isso nos 40. Começar, né? Oi, Nani, começar a vida aos 40. Eu sinto que é uma
Claro que a gente tem aqui idades variadas. Quando eu digo começar a vida aos 40, como um padrão daquilo que a gente estuda mesmo, né? Dessa passagem, tem muita relação com a gente saber até em que momento nós vamos levar o passado conosco, sabe? E não como se essa decisão fosse assim. É um processo de estudar mesmo, de mergulhar nas nossas escolhas para conseguir fazer esse descanso sobre o passado acontecer efetivamente em qualquer idade, para que em algum momento a gente diga, agora o meu quadro realmente está em branco e eu vou descobrir o que faz sentido para mim. Então, no sabático, o que eu sinto quando a gente pega um descanso é que a gente aprende a experimentar sem tanta obrigação, e as nossas promessas elas ficam menores e isso facilita a gente. Eu venho falando um monte sobre isso, sobre o tamanho das nossas promessas. Quando a gente faz muitas promessas grandes, né? E essas promessas grandes, elas são quase que impossíveis de serem realizadas, a nossa autoconfiança fica muito baixa, sabe? Quando eu digo uma promessa muito grande, é quando a gente se coloca em projetos que excedem a nossa energia vital. Quando a gente diz que vai fazer coisas que a gente sabe que até vai cumprir, mas que não reenergizam, percebe? Então, encontrar o nosso próprio fluxo, o nosso próprio ritmo, é um dos presentes da maturidade, eu acredito. Eu ainda me sinto muito menina em várias coisas, né? Mas eu já sei que bateu na minha porta a vida adulta e que é hora de assumir certas escolhas e de fazer por mim coisas que eu nunca fiz antes, né? Alguém chegou? Ê, Lelê! Vai sentar para almoçar. Chegou para almoçar. É só sabedoria, isso mesmo, legal. Obrigada, Tânia. Olha, tem muita gente. Obrigada, Mari. Nossa, não vejo a hora de poder ir visitar vocês. Portugal, gente, é tão massa. Nossa, surpreendente. Surpreendente mesmo. Oi, Adri. Você é incrível. Parabéns por se colocar tão disponível para aprender e retribuir. É tão bom que a gente está aqui e que a gente faz parte uns das vidas dos outros, né? Sou muito, muito feliz com isso, muito agradecida. People, eu quero desejar um bom final de semana. Dizer que quando a gente vem aqui, eu me energizo, me sinto feliz, me sinto agradecida. Quero especialmente dedicar essa live à minha mãe, né? Que eu quero que... E uma coisa foi, para fechar, eu fui conversar, terminei a terapia falando sobre a ingratidão, né? E aí eu falei, tem que falar com a minha mãe logo, porque ela vai ficar reflexiva sobre isso. Eu disse, mãe, eu estava na terapia e eu acho que finalmente eu entendi o que tu estavas querendo me dizer sobre a minha ingratidão, né? Não só a minha insatisfação permanente sobre algumas coisas, mas o quanto eu não enxerguei a quantidade de coisas que tu me fizeste. Eu enxergava, People, mas não a quantidade toda. Não mesmo. Talvez a gente precise fazer uma análise mais profunda sobre realmente o que a gratidão significa, sabe? Ela não é retórica, é uma coisa forte, é uma coisa diferente. Eu não consigo ainda traduzir porque está muito novo o insight para mim. E ela disse, o meu maior medo é que tu se arrependesse, que de repente eu morresse antes de tu perceber isso, né? Então foi assim, eu falei, eu te entendo, ainda tem muito para eu agradecer, mãe, ainda não consigo. Eu falei para ela a mesma coisa, eu ainda não consigo te dizer o tamanho do insight. Eu só consigo te dizer que tocou em alguma parte minha que eu não conhecia e que certamente vai me transformar e vai me permitir viver isso que a gente está começando a discutir hoje. Bondade, amor, ajuda de outras maneiras, né? Obrigada, People. Marcela, mas assiste, foi massa, tá? Oi, Gê, te amo. Beatriz, beijo, neguinha. Vivian, né? Oi, Cris, valeu. Beijo, Andressa. Só gente maravilhosa, Darlene. Eu amo muito a gente e sou profundamente grata, tá? Um beijo enorme, que a gente tenha um bom final de semana de descanso com a família. Eu quero muito incentivar a gente para pensar no calendário do Advento para esse dezembro, para a gente a cada dia sentir a chegada de boas novas, de transformações e torcer para que a gente já esteja pronto para olhar para frente ou que a gente tenha força para enfrentar o que ainda precisa ser enfrentado no que está lá atrás, tá? Um beijo carinhoso. Fiquem com Deus.